Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que a Bahia liberou mais da metade dos presos em audiência de custódia. Das 2.927 audiências realizadas, 1.516 liberdades foram concedidas entre janeiro e junho deste ano. Participam da audiência o juiz, o Ministério Público, o preso e a defesa, para que o magistrado analise as circunstâncias do fato e da prisão. A audiência de custódia é o primeiro momento em que a pessoa é apresentada ao juiz, para que seja verificado se a prisão aconteceu dentro da lei, se a pessoa vai responder ao processo em liberdade ou se terá alguma condição a cumprir. Audiência de custódia, primeiro, um direito que o sujeito tem. A finalidade da audiência de custódia é justamente verificar se aquela prisão em flagrante ela foi legal ou se ela foi ilegal, e mesmo sendo legal, se ela é necessária. Ou seja, o juiz naquele momento ele não deve adentrar no mérito, ou seja, verificar somente se preenche a legalidade e mesmo assim, ainda que o flagrante seja legal, ele vai verificar no caso concreto se o sujeito não pode responder liberdade. Recentemente tivemos 3 casos envolvendo pessoas presas, liberadas em audiência de custódia, situações que chamaram a atenção da população. Entre eles, o caso do treinador do time feminino do Amazonas, Hugo Miguel Duarte Macedo, preso em flagrante por suspeita de cometer injúria racial contra a atleta do Esporte Clube Bahia. Após passar por audiência, a justiça concedeu liberdade provisória ao treinador. Outro caso envolve um homem de 23 anos, preso em flagrante por roubar uma joalheria dentro de um shopping em Salvador. Câmeras mostraram o momento de toda a ação. Após a audiência, liberado. E teve também um homem que atropelou policiais militares para fugir de uma abordagem. Câmeras mostram toda a cena. O homem atropela e depois foge do local. Ele foi identificado, preso e solto após a audiência de custódia. Pode ter sido decretada alguma outra cautelar diversa da prisão, porque tem que analisar o juiz, no caso concreto, o potencial também periculoso do sujeito. Então, se leva em consideração, por exemplo, se o sujeito não responde a nenhum tipo de inquérito policial, se não tem ali nada que leve a criar aquela reiteração delitiva e, de repente, uma outra cautelar diversa da prisão, ela seria suficiente naquele momento para que o sujeito responda em liberdade. Porque a gente tem que lembrar que a prisão cautelar ela é uma medida antecipada, se pune antecipadamente o sujeito. Não quer dizer que ele não vá ser condenado posteriormente, não vá cumprir pena. Esses estão entre os casos que acabam repercutindo na sociedade e fazendo com que se ouça com frequência a seguinte frase: de que adianta a polícia prender se a justiça solta? É muito triste, uma situação dessa, que tem pessoas que você vê que faz as coisas erradas, a polícia prende, é igual enxuga gelo, a polícia prende e a justiça solta. Agora não sei de onde é que está vindo esse erro. Sabe que tem casos e casos e casos, e tem cada caso um absurdo que se solta e a vítima que fica dentro de casa presa, com medo. Eu acho um absurdo, porque se a polícia está trabalhando, e assim fica muito bandido solto. A gente fica a mercê, Quando se diz a polícia prende, a justiça solta, você termina reforçando esse medo, essa sensação de segurança e impunidade. Tem que analisar caso a caso. A gente tem uma impressão de que houve ali uma prisão perfeita e, na verdade, houve alguma ilegalidade ou irregularidade, não de forma voluntária pela polícia, mas às vezes acontece, pelo decorrer mesmo ali da atuação. E às vezes não, a prisão realmente está perfeita, o juiz entendeu que não era necessário e às vezes o juiz erra também. Mas no âmbito criminal, qual o impacto dessas liberações? Remeto lá a pesquisa feita pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Somente 4% das pessoas que foram liberadas terminam reincidindo, ou seja, voltando para a audiência de custódia, praticando novamente crime. Então, o percentual é muito baixo. De novo, quando a gente pega os dados crus, a gente imagina, 63% dos casos de prisão termina liberando o sujeito. Só que daqueles 63%, percentual altíssimo, elevadíssimo, nós temos ali a decretação de uma outra medida cautelar diversa da prisão. Pouquíssimos casos de ter liberdade plena.